Olá, estudantes do nono ano, dos anos finais do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós continuaremos o trabalho aí de conhecer alguns desdobramentos importantes da Revolução Francesa. Hoje a gente vai ver algumas reações imediatas, alguns movimentos que se desdobraram aí na própria França e também na América Latina e conhecer também alguns reflexos importantes desse movimento na contemporaneidade, inclusive chegando aqui no Brasil. Bom, a gente vai começar a nossa aula, claro, conhecendo aí o tema dela, então vai aparecer na tela para vocês o tema da nossa aula de hoje. Pode colocar na tela, produção. Hoje, o tema da nossa aula é a Revolução Francesa e os seus desdobramentos, tá? E vamos conhecer as habilidades e o objetivo da nossa aula, aí também vai aparecer na tela para vocês. Então, o objetivo da nossa aula hoje é retomar o contexto e as características da Revolução Francesa, apontando seus significados e consequências para a organização política e social na França e em outras regiões do mundo na contemporaneidade. A habilidade é a mesma da aula anterior, identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e os seus desdobramentos na Europa e no mundo. O objeto do conhecimento é Revolução Francesa e os seus desdobramentos. Vai aparecer na tela também para os professores um QR Code, tá? Pode colocar na tela, para que os professores conheçam aí as habilidades essenciais 2020 e 2021, estarão disponíveis abaixo aí para vocês nesses dois itens aí, o QR Code e o link. Fazer uma retomada do que a gente viu na aula anterior. A gente encerrou a nossa aula ali com um exercício onde a gente analisou alguns itens lá da Revolução Francesa. Então, pedir para colocar na tela, a gente vai retomar isso para vocês. Vamos lá? Então, o artigo 1º está falando lá, né, da questão dos homens que nascem iguais, são livres. Isso a gente viu que é um reflexo direto de algumas teorias do iluminismo, principalmente ali do John Locke. Nós vimos também a questão da liberdade, né, do direito de ir e vir, né, da questão dos direitos e dos deveres, onde um direito não pode, né, atacar ou atentar contra o direito do outro, ou seja, existem limites aí para esses direitos, né? E o artigo 11º, que vai falar da liberdade de expressão, também muito aí atrelado às ideias de um outro pensador iluminista que foi o Voltaire, né? Ele foi uma pessoa, inclusive, que teve que sair da França nesse contexto da Revolução, porque ele já era um perseguido da monarquia francesa, foi preso diversas vezes e ele precisou sair e se refugiou num lugar onde já existia a monarquia constitucional, que era a Inglaterra. Então, esse modelo também já estava inspirando ali os ideais da Revolução Francesa, mas a gente conhece, né, toda a história, a gente já viu lá no 8º ano a Revolução Francesa, a gente sabe que os desdobramentos foram muito maiores, né, do que uma mera monarquia constitucional. Até teve essa fase, mas outras ocorreram e no final uma pessoa, né, uma liderança militar que estava combatendo ali, defendendo a Revolução Francesa em diversas frentes, né, acabou coroando, né, literalmente esse momento, esse arco que foi a Revolução Francesa, que foi a chegada do Napoleão Bonaparte ao poder. Então, tanto se fez para tirar, né, o poder, né, centralizado nas mãos de uma pessoa, e no fim foi isso que acabou acontecendo quando Napoleão assume primeiro o governo na forma do consulado e depois ele acabou se tornando aí o imperador da França. Então, vou pedir para colocar na tela o próximo slide, que a gente vai ver um pouquinho aí das consequências da Revolução Francesa, tá? Então, nós temos aí como uma consequência o absolutismo monárquico, que foi substituído pelo consulado, como eu acabei de colocar para vocês. A ideia de súdito, ela passa a ser substituída pelo conceito de cidadania, ou seja, um indivíduo portador de direitos e deveres, os seus governantes, e as substituídas pelo conceito de
classes. O que vale dizer? Lembra lá dos grupos lá, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, que nós vimos na aula anterior? Agora a questão das classes começa a ficar mais cristalizadas, né? Trabalhadores, isso que vai começar a determinar de qual classe você pertence, tá? O mercantilismo começa a entrar em declínio e o liberalismo econômico começa a ser a regra do jogo aí do mercado, né? A regra do jogo da própria produção e tudo mais. Diminuição do poder do clero católico, isso já veio desde o início da Revolução, e isso foi, né? Acabou sendo cristalizado aí nesse momento. Aumento do número dos proprietários de terras e consolidação do capitalismo, né? Tem até a ver ali com o item da supressão da lógica mercantilista. Agora é o capitalismo que está se cristalizando em toda a Europa. Correto? Vamos continuar, vou pedir para colocar na próxima tela, por gentileza. Bom, a gente viu aí que em 1799, né, teve o golpe de 18 Brumário, Napoleão chega ao poder e em 1804 ele começa a estabelecer as primeiras leis, né, que é o Código Civil Napoleônico aí, tá? O Código Civil Napoleônico, ele condensou várias defesas, vários itens defendidos pela própria Revolução Francesa, como, por exemplo, a separação entre igreja e Estado, direito à propriedade, a igualdade perante a lei, mas, né, o Napoleão Bonaparte, que era um cara muito esperto, para dizer o mínimo, né, ele acabou aí abarcando alguns ideais burgueses, lembrando que a burguesia teve um papel central na Revolução Francesa, inclusive tem um racha ali entre jacobinos, que era a pequena burguesia, e os girondinos, que eram a alta burguesia, né, e foi mais pendendo para o lado desses girondinos é que o Napoleão Bonaparte, no Código Civil Napoleônico, passou a inserir aí algumas dessas prerrogativas, como a proibição de sindicatos, a proibição de greves e a submissão da mulher, né? A mulher tinha direitos à medida em que ela tinha um casamento, por exemplo, né? Era quase como se fosse propriedade do marido. Então, a gente vê que ainda, por mais que fosse uma novidade a questão dos direitos humanos nesse contexto da Revolução Francesa, isso ainda precisava ser muito, mas muito aprimorado para garantir a tal da igualdade, né? A igualdade ainda não era para todos nesse momento. Tá? E esse momento da Revolução Francesa, esse final, né, ele teve umas reviravoltas ali. Vocês devem lembrar da época do terror, né, o governo jacobino ali entre 1793 e 1794. E esse momento abriu uma janela de oportunidades para outros movimentos inspirados na Revolução Francesa acontecerem, inclusive aqui no continente americano. Vou pedir para colocar o próximo slide na tela. Então, olha só, um desses movimentos que aproveitou dessa janela de oportunidades que eu estou falando para vocês foi a independência do Haiti. O Haiti sendo aí o primeiro, né, a primeira colônia a se libertar, né, se tornar independente, e também a primeira a abolir a escravidão nas Américas. Olha que interessante. Então, a gente está vendo aí esse esquema que eu coloquei mais no alto da tela, que vai colocar algumas medidas desse governo jacobino ali, que é uma das fases da Revolução Francesa. Como esse governo estava atrelado a alguns ideais dos trabalhadores, dos camponeses, ou seja, do terceiro estado raiz, vamos dizer assim, então, algumas medidas que atendessem à necessidade desse grupo foram tomadas, como, por exemplo, tabelar o preço de alimentos, de itens de primeira necessidade, aumentar os salários, doação ou venda de terras dos nobres para os camponeses, terras de nobres que foram confiscadas, fim da escravidão nas colônias francesas. Esse ponto é o ponto-chave que vai ligar ao contexto da independência do Haiti, e escola primária pública e obrigatória. Então, todos esses itens aí foram proporcionados na época ali do governo jacobino. Claro que muitos deles caíram por terra quando tem a virada lá
com o governo Girondino em 1795 e com a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, muito do que havia se conquistado lá no Haiti em termos de insurreição das pessoas, ali, daqueles que defendiam a independência, houve um certo retrocesso e, claro, o Napoleão Bonaparte, chegando ao poder, ele não vai querer perder as colônias que a França tinha, pelo contrário. Então, tudo que foi conquistado ali, o Toussaint de Louverture, que começou o processo da independência do Haiti, conseguiu ali uma independência prévia, isso tudo foi perdido quando Napoleão envia tropas, tá? Eu vou pedir para colocar de novo na tela o slide para a gente terminar ali a leitura, mas a gente vê ali que o Toussaint de Louverture enfrentou uma forte oposição dessa elite branca e acabou, que esse movimento se enfraqueceu. Quando o Napoleão Bonaparte retorna, quando ele manda tropas para o Haiti, aí uma outra liderança acaba assumindo o processo de independência, que é a que vai aparecer na próxima tela, que vai entrar aí para vocês. Pode colocar? Olha aí. Aí vem o Jean-Jacques Dessalines, O Toussaint de Louverture foi preso e ele foi levado para fora do Haiti, Então ele morre na França em 1803. Quem acaba assumindo, portanto, o processo revolucionário é o Jean-Jacques Dessalines. E ele promove uma forte resistência às tropas napoleônicas, que durante todo o processo da Revolução Francesa era tida como imbatível, Mas a força de vontade aí dos haitianos, a ilha de São Domingos ainda, como se chamava antes, resistiram, conseguiram vencer as tropas napoleônicas, garantindo definitivamente a independência, que agora vai se chamar Haiti, não mais São Domingos, e se torna o primeiro país da América a abolir a escravidão, Então vejam, essa influência, de movimentos contundentes que causam drásticas rupturas, A gente vem lá desde o final do século XVII com a Revolução Gloriosa, pontuando a monarquia constitucional na Inglaterra, depois a independência dos Estados Unidos, uma colônia que por meio do conflito armado se liberta da metrópole, depois vem a Revolução Francesa, todo esse movimento, tudo bem que no final das contas eles acabaram tendo uma espécie de retrocesso, já que o Napoleão Bonaparte ele se mostrou absolutista de uma certa maneira, Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Então, olha só, o Napoleão Bonaparte ele começa ali aquela política de imperialismo francês, E a gente teve esse evento lá no Haiti, onde ele tentou manter a colônia, mas não conseguiu, mas o Napoleão Bonaparte tinha várias frentes, Uma delas era a conquista da Península Ibérica, tá? Então, a gente vai ver as correspondências com a questão da Espanha e também das demais colônias que a Espanha tinha aqui na América. Esse processo todo começa em 1808, quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha, O rei espanhol Fernando VII, ele é deposto do poder e substituído pelo irmão do Napoleão, José Bonaparte. O José Bonaparte passa a governar a Espanha por meio também de uma monarquia constitucional. Olha lá a Constituição de Cádiz, que vai colocar aí o José Bonaparte como o líder político, trazendo essa questão de monarquia constitucional. E isso, lá na leitura das colônias que a Espanha tinha na América, eles entenderam que era mais uma janela de oportunidade. Agora é a hora da gente se libertar da metrópole, da gente, a América, se libertar da Espanha. E existe um grupo da sociedade colonial espanhola que tinha essa iniciativa, que tinha essa vontade, era um grupo que já era ali de uma certa maneira privilegiado, mas não tinha os direitos políticos. E esse grupo eram os criollos, tá? Então, os criollos passam a assumir juntas governativas, que são espécie de governos provisórios, já que a monarquia espanhola foi afastada pelo movimento do Napoleão, então eles vão começar a fazer governos paralelos aqui para tentar colocar a revolução em curso, o movimento de independência em curso na
América, tá? E aí, muitos desses membros desse grupo social, que são os criollos, que é um grupo, né, uma classe média ali da sociedade colonial espanhola, né, acima deles apenas os chapetones, que eram justamente espanhóis que residiam na colônia, né? Esse grupo vai começar o processo de independência. E muitos deles ficaram posteriormente conhecidos como os Libertadores da América. Eu acho que vocês já ouviram esse nome até do campeonato de futebol que tem, né? Mas muitos desses criollos acabaram formando, alguns tinham tradição militar, ocupavam alguns cargos, foram formando exércitos e fazendo aí os processos de independência. Eu vou colocar ali na tela para vocês novamente aquele mesmo slide que a gente estava acompanhando a leitura, para que vocês percebam aí onde começaram os primeiros focos ali de luta pela independência da América Espanhola. Vamos colocar na tela? Então, olha só, algumas batalhas começaram a surgir a partir dessas juntas governativas, né? Como lá em Bogotá, Buenos Aires, Caracas e Santiago, e nessas batalhas todas os libertadores saem vitoriosos. A partir de 1815 a gente tem a queda do Napoleão Bonaparte, o Fernando VII reassume o trono da Espanha, a Constituição de Cádiz é anulada e a gente tem a volta do absolutismo. E, professor, aquela janela de oportunidades para a independência se fechou? Não, o conflito pela independência continuou. Tanto é que agora, na próxima tela, a gente vai ver aí um GIF, uma animação que vai mostrar o processo de independência aí rapidamente para vocês. Vocês conseguem ver aí que quando as regiões estão em vermelho, é quando a Espanha tenta reagir, sufocar os focos ali da independência, mas à medida que os territórios vão ficando em tons de azul, a independência vai sendo conquistada. Então, vocês conseguem ver aí, nesse GIF, o processo de independência, certo? Eu vou agora me acomodar aqui num lugar mais confortável do nosso estúdio, porque a gente vai assistir alguns videozinhos, né? Então, a gente viu alguns processos que se desdobraram em relação aí à Revolução Francesa, algumas rupturas importantes políticas, mas a gente tem os desdobramentos na contemporaneidade, inspirados lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O primeiro vídeo que a gente vai ver vai falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a participação de um grupo muito importante, as mulheres. Vamos lá?
Vejam que interessante, né? Então, de repente, um olhar, né, feminino, um outro ponto de vista, depois de um evento tão contundente como foi a Segunda Guerra Mundial, garantiu uma maior igualdade, né, uma maior isonomia. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão era um avanço? Sim, mas olham quantos processos ocorreram, a contemporaneidade, ou seja, a era contemporânea já iniciou com muitos conflitos, a própria Revolução Francesa inaugura essa parte da história, nós tivemos muitas guerras, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, e de repente um olhar mais humanizado passou aí a ser necessário para a humanidade mesmo, né? Para que ela prosseguisse, e o papel das mulheres foi fundamental aí, a Eleanor Roosevelt, né? Para seguir aí o legado deixado pelo marido dela, que foi presidente dos Estados Unidos, liderou a comissão que conseguiu colocar em vigor a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Aqui no Brasil, a gente também teve um movimento muito contundente, duro, que foi a ditadura militar, aí que durou de 1964 até 1985, e o processo de redemocratização do Brasil teve uma participação importantíssima da sociedade civil organizada. Essa redemocratização foi construída junto com a sociedade brasileira, e a Constituição de 1988 é uma conquista de todos os brasileiros, e ela é conhecida como a Constituição Cidadã, porque pela primeira vez o brasileiro teve acesso, teve reconhecidos alguns direitos que até então eram inéditos. Então a gente vai ver esse segundo vídeo que vai contar com imagens a história da Constituição de 88. Vamos lá? Senhores constituintes, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Vocês o seguinte: as portas do meu gabinete estão abertas. Vocês podem me procurar a hora que quiserem. Vejam aí, né? Talvez essa seja a participação política que os revolucionários da França estavam buscando lá em 1789, e tanta água passou por debaixo da ponte da história até que a gente tivesse momentos como esse da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também da Constituição Brasileira com essa participação ativa. Isso é a cidadania ativa que a gente ainda almeja em tantos momentos aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Convido vocês a assistirem na terça-feira, dia 10, às 13 horas, em todos os canais do Centro de Mídias, a diplomação dos conselheiros estaduais dos grêmios estudantis, representatividade e protagonismo dos estudantes. Então, espero vocês lá.
Não esqueçam de avaliar a nossa aula no final, vai aparecer um QR Code e um link para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau!